Fala aí, galera, tudo tranquilo? Bem-vindos a mais um TorqueCast, o podcast da Torque Mídia. Hoje estamos com o nosso amigo Leandrão aqui, nosso convidado especial. Leandrão, ele é corretor de seguros, Gearhead. Se eu não me engano, já foi Choraboy um dia. Já foi Choraboy, Leandrão? Já fui com E ele- Corsinha 97. E ele vai contar pra gente como que é essa vida automotiva dele, desde o Choraboy até um ponto T-Jet Stage 3. É uma grande evolução, né? E é a pessoa que eu conheço que mais troca de carros num curto intervalo de Ele tempo. vai contar pra gente as curiosidades aí do mundo das seguradoras, o que que você pode fazer para ter uma pontuação melhor aí, ser mais bem visto pela sua seguradora, entre outras coisas. E aqui do meu lado, Marcos Torres, o nosso host aqui também do podcast. Hoje o Maurício não pôde estar conosco, mas vamos tocando nós dois mesmo nesse belo papo que a gente tem para bater agora. E Marcão, começando o nosso papo, eu quero puxar um assunto que uma coisa que você falou acho que foi no primeiro podcast que a gente fez, que ficou na minha cabeça. Uhum. A discussão era alguma coisa sobre carros premium, na vez que a gente colocou o Passat TSI na tela, que você colocou o Passat TSI como um carro premium, pelo que eu entendi, na mesma categoria ali da BMW, da Mercedes e tudo mais. Sim. E eu já tenho uma visão um pouco diferente de carros premium, e aí eu queria entender a sua definição de carros premium, porque a minha, por exemplo, pegar um Honda Accord, um Toyota Camry, um Kia Cadenza, eu acho que esses carros, além de mais espaçosos, eles entregam mais também do que os alemães. Legal. E eles são carros maiores, mais espaçosos, com um motor grande, só que muitas vezes não são considerados carros premium, pelo que eu entendi, por exemplo, na sua visão. Uhum. Então eu queria que você Claro. Bom, falasse acho um pouco que sobre isso. entrando um pouquinho mais posicionamento de marca, branding, né? Definição de carro premium, né? Por exemplo, o exemplo que eu dei, né? BMW, Audi, Mercedes, né? Essa trinca alemã, né? E o Passat eu considero como um segmento ali premium. Cara, acho que primeiro pela disposição que o carro vai te dar em relação à tecnologia, conforto, nível de acabamento, anti-ruídos. E também algumas concessionárias, não todas, quando você tem ali um carro que já é um segmento mais premium, você tem um atendimento personalizado e você tem um outro tipo de consultoria para você fazer o teu carro. Mas você acha que com um Honda Accord, um Camry, um Azira, um Accord, você não tem esses benefícios? Cara, você pode até ter, mas não no mesmo sentido de você até como eu posso tangibilizar essa ideia? No sentido de você ter a experiência ali de um carro premium, tanto no sentido, por exemplo, uma Audi, quando você tem ali, compra um Audi 0 km, você consegue ter algumas cortesias de você participar de eventos exclusivos, lançamentos, você tem toda ali uma experiência da marca e de relacionamento próximo do cliente. Então, a partir do momento que uma concessionária, o exemplo que você deu, né, por exemplo, da Honda, o cara que ele comprou um Accord 0 km, que é um carro caríssimo, é um excelente carro, ele vai disputar o mesmo espaço, não falando de maneira pejorativa, falando de posicionamento de marca e experiência do cliente, né? Mas com a pessoa que comprou um Civic. Será, cara? Cara, porque são perfis diferentes de público e você tem que ter ali são consumidores muito mais... não que necessitam de atenção, mas que exigem um nível de comprometimento maior e qualificação ali, desde o atendimento até resolução de dúvidas, né? Acham que tem diferença 10 anos atrás de um cliente que comprou um HB20 zero e um Azira 0 km? Eu acho que tem diferença. Eu acho que o cara que comprou a Zira, além dele ter mais dinheiro, porque custava mais do que, acho que o dobro do Sim, com HB20. certeza. Ele é um cara que procura mais requinte, mais refinamento, mais conforto. Mas vocês acham que tem diferença de atendimento na concessionária? Eu acho que tem. Eu acho que tem, E sim. isso não é um erro? É um erro. É um erro. Com Porque certeza o mesmo é um erro. consumidor que comprou o HB20, ele prosperando, ele tem vai ter um poder aquisitivo em alguma etapa ali da vida dele para comprar um Azira.
E se for bem atendido na marca comprando um HB20, ele pode comprar um Azira. Exatamente. Então ele vai ter um relacionamento ali mais exclusivo, mais personalizado. Então já vi ali alguns feedbacks quando você entra, por exemplo, na própria não Aston Martin. Quem que trazia a Aston Martin para o Brasil mesmo, a representante dela? Não me lembro. Cara, mas enfim, era um atendimento que existia todo um processo de pré-compra antes de você adquirir o carro. Então tinha toda uma experiência ali para você ir para evento, você tinha ali um coquetel, Sim. várias etapas. Vários mimos. Então você tá tendo ali uma experiência muito mais profunda, né? De relacionamento com aquela marca. Entendi. Sim. Entendi o seu posicionamento aí quanto a carros premium, mas eu continuo achando, na minha opinião, que esses carros que eu citei deveriam ser tratados como premium também, Uhum. porque muitas vezes eles custam o mesmo ou até menos do que carros menores das marcas alemãs. Sim. E muitas vezes são mais acabados ainda. Uhum. Como o carro em si, não falando de atendimento, Sim. e tal, mas como o carro em si, eu acho que eles são até mais carros do que os que são considerados como premium. Eu acho que talvez essa visão de premium seja muito pelo o branding, o marketing, né, que vende pra galera. E, cara, pra mim é inconcebível na época, há 10 anos atrás, um cara comprar uma Mercedes C180 se com o mesmo preço ele comprava um Toyota Camry ou um Honda Accord. Sim. Mas aí entra aquela questão de posicionamento, as marcas, né, elas focam muito nessa questão do lifestyle. Sim. Sim. O cara comprou uma Mercedes, ele não quer andar talvez com um Hyundai, É. com um Honda. Ele quer entrar ali no mundinho Audi, BMW e Mercedes Uhum. e prefere abrir mão de um V6 para andar numa C180. Uhum. Verdade. Pra estampar pro vizinho Isso. a estrelinha de 3 pontas do Mercedão. Exato. Verdade, faz sentido. E vamos lá, puxando agora Leandrão, o nosso querido convidado. Leandrão, conta pra gente algumas curiosidades aí do meio das seguradoras que poucas pessoas sabem. Como ganhar uma pontuação melhor, como conseguir um seguro um pouquinho mais barato, além de fazer com ele o seguro, Com né? certeza. Como não ser banido. Como não ser banido de Como algumas não ser seguradoras. banido. Depois você vai contar pra gente também como você foi banido. Tomara que Isso mude esta um empresa dia. não esteja visualizando este vídeo. Sem nomes. Sem nomes. A primeira dica que eu dou, conserve o seu score. Parece besteira, mas as seguradoras consultam. E se você tem alguma restrição no nome, a chance de fazer um seguro é menor. E numa dessas você pode perder um bem por não estar segurado e acaba tendo um prejuízo gigantesco, talvez até um bem financiado. E como que você vai continuar pagando o que você não tem, né? Certo, mas o score ele vai ajudar a diminuir o preço do seguro ou ele vai fazer com que você não consiga ter acesso Não ao seguro? consiga. A falta do score faz você ter uma recusa grande nas seguradoras, Certo. tá? Por N motivos, mas no preço ajuda, mas a principal característica é a aceitação. Porque sem seguro, você não tem cobertura. Com seguro caro, vai de você ou não querer fazer. Agora, sem aceitar, você não tem como fazer, independente de ficar 5, 10, 20 mil. Se não aceitou, você não faz. Certo. E vai, puxando por esse faz ou não faz seguro. Carro antigo, pessoa que tem um score bom, por exemplo, mas tem um carro de 20 anos atrás, ele consegue fazer o seguro pelo score ser bom ou não tem nenhuma ligação, não vai fazer porque o carro é muito antigo? Não, aí não tem ligação. Tem a ver com o ano do carro, porque seguradora trabalha com peça original, né? E é difícil ter reposição. Mas hoje em dia mudou muito. Temos seguradoras hoje no mercado que oferecem cobertura de roubo, furto e IPT, e não te oferece aquela cobertura de colisão do seu carro. Então, se o seu medo é roubo do seu bem, aquele carro um pouco mais antigo, que ninguém aceita, Por exemplo, meu escortinho, ano 2000, eu consigo fazer um seguro para roubo e furto nele? consegue, hoje consegue. Então, às vezes, você não tem só medo do roubo e furto. Você tem medo de quebrar o carro numa viagem com a sua esposa, com filhos, e você não tem para quem ligar. Tem que procurar um contato, às vezes um guincho Procurar no 24 aplicativo, horas. é. Então, te passa uma segurança de você ter um guincho daquela seguradora. Então, às vezes, nem pelo roubo,
Mas o carro quebrou? Pô, tenho para quem ligar. Vou esperar aqui, vou ser resgatado, vou de táxi embora com a minha família na segurança e meu carro vai para oficina. Pô, Uhum. interessante, porque eu acho que boa parte da galera que tá assistindo a gente, pelo público que eu tenho aqui no canal da Torque Media, deve ter um carro aí nessa condição. Uma boa Sim. parte da galera que assiste, um carrinho um pouco mais antigo, que gosta bastante e tal. E falando sobre o seguro em si, você falou que cobre roubo e furto. Mas nesse caso vai cobrir 100% FIP num carro antigo? Depende da contratação. E aí, outra questão, né? Porque, por exemplo, vou falar de mim. Eu tenho o Escortinho, que você vê a FIP dele lá, é 8 conto. Sim. Mas o meu carro, se eu for vender, ele vale muito mais do que os 8 Muito conto. mais. A seguradora vai basear no estado do carro e vai fazer uma avaliação do preço do carro, ou eles vão pela tabela FIP, não, o valor é esse, ponto e acabou. Depende. No seguro você tem duas contratações: valor determinado e valor referenciado. Tá? Certo. Tem seguradora que ela aceita o valor determinado. Então, para mim, esse Escort vale 20 mil. Posso jogar no sistema da seguradora e ela aceitar. Uhum. Ela vai te dar o preço dela. Se você acha que ele vale 20 mil, ela acha que para segurar esse carro, você tem que pagar X valor. Entendi. E essa avaliação de valor é o próprio cliente que faz? Ele fala, eu acho que meu carro vale tanto, ou é algum avaliador da seguradora que vai lá e fala para a seguradora, eu acho que esse carro vale tanto? Não, é o cliente. É o O cliente. cliente pede para o corretor fazer a cotação. Se aceitar, legal. Uhum. Se não aceitar a condição de valor determinado, a gente recorre para o valor de tabela FIP, aonde na contratação, depende da seguradora, ela pode aceitar 80%, 90%, 100%. E aí, aceitando, emite a proposta, faz a vistoria, emitiu a pólice com aquele valor contratado, é isso que você recebe em caso de sinistro. Então você já sabe que você vai ter um trabalhinho para cotar um seguro aí assim que acabar esse Com podcast. todo né? prazer. Um escortinho azul aí. E Será muito bem-vindo. puxando para esse lado ainda de carros antigos bem conservados, e agora passando para os carros preparados. É possível fazer seguro num carro preparado? Então, Você a falou gente- que se eu tentar fazer meu escortinho hoje, originalzinho, você consegue cotar lá, pode ser que alguma seguradora aceite, até o valor determinado pelo cliente. Agora, imaginamos que eu vou lá, coloco um kitzinho turbo no escortinho. Muda muito essa figura? muda. E nós sabemos que tem bastante gente que fecha um seguro completo em seguradoras com bastante nome no mercado, faz a vistoria com o carro original e depois acaba mexendo, né? Uhum. É o que acontece em muitos casos, porque se ele já tiver mexido antes da vistoria, não vai aceitar. Certo, mas no caso de ser mexido depois da vistoria, o cliente vai ter um sinistro no carro. E aí? Então, quem pode falar com 100% de certeza é o analista do sinistro naquela ocasião, porque depende de N fatores. Ou seja, seja amigo do analista. Mais ou menos Pague isso. um café para o analista. Não, não é para subornar as pessoas, é Ou brincadeira. tire as peças antes de acionar a seguradora. Brincadeira. Faça sempre o certo. Tem seguradora que aceita o seu carro do jeito que ele é. Turbo, rebaixado, com roda maior do que vem de fábrica, com suspensão a ar. Hoje Mas aí a existe... gente sai daquelas seguradoras padrão e vai para aquelas cooperativas de seguro. Não, tem seguradora hoje registrada na SUSEP, tá? Que é o órgão regulamentador do seguro, que aceita o seu carro do jeito que ele for. Uhum. Óbvio, ela pode falar, eu aceito 80% do valor da tabela FIP. Certo. Ou eu aceito só roubo e furto do seu carro. Mas aí, nesse caso, ela vai considerar somente a FIP ou você entra naquela primeira questão, o meu carro, a FIP é 30 mil, só que de equipamentos, Investir preparação, mais mais 30. Somente a FIP. Somente a Aí, FIP. no caso Perdeu todos Caso do os carro tipos preparado, de... azar é o seu de ter preparado o carro. Azar o seu de ter nascido com aquele gosto que a gente sabe que é amar carros. Se fosse futebol, era uma camisetinha por ano, uma bolinha, tava tudo Você certo. deu uma mais fácil, chuteira né? bonita da Nike, tava tudo certo. Mas Exato. é isso aí. Certo. Legal. E aí, Leandro, quando você fala, né, nisso, tem ali alguns tipos de sinistro que acontece e tem ali recusa da seguradora, só que assim, você fala, cara, o carro tava íntegro, tava original e por algum motivo o analista ele fez ali uma análise errada, não bateu com o que foi feito na primeira vistoria, até por erros humanos que existem. Sim, sim. Como que você, corretor, faz esse papel, essa ponte? E também para o
cliente, principalmente, né? Porque ele estava ali numa expectativa que aconteceu o sinistro, ele vai receber o valor integral. Como que funciona esse jogo de lado, né? Porque uma coisa é você, corretor, fazer essa ponte e o jogo de cintura entre os dois lados, né? Exatamente. Por isso que eu sempre falo, pergunta o uso do seu cliente. Se é uso de locomoção diária, se é lazer. Eu tenho um caso que aconteceu comigo na minha corretora, onde o cliente acionou o segundo sinistro no mesmo ano, 2 colisões no mesmo ano, arrumou a primeira Que vez, carro que era? um C4 Cactus THP, Ó, tá? mais 100k, né? FIP, se eu não me engano, 105 na época, mas não deu perda total nessas 2 colisões. E na segunda colisão, a seguradora comparou a quilometragem atual do carro com a quilometragem da vistoria, tá? E o cliente falou na época que usava o carro somente para lazer. Só que na hora de comparar, tinha uma pergunta na seguradora que hoje não tem mais, que é: quantos km seu cliente roda por dia, ou por mês, por ano? É difícil responder, Uhum. tanto é que hoje não existe mais essa pergunta. Sim. Porque às vezes nem ele sabe. O cara do nada programa uma viagem pro sul, ele mora em São Paulo, ou pro Nordeste, então ele acaba rodando muito mais. Às vezes um falecimento de um parente, ele tem que sair numa urgência, tem que ir para outro Vários estado. fatores externos, né? Não tem como precisar quanto a pessoa vai rodar no ano. E nessa ocasião, tava que a pessoa rodaria até 5.000 quilômetros no ano. E comparando as vistorias, já tinha rodado mais que isso. Então a seguradora, assim, o seguro, ele sempre vem pela boa fé da seguradora e do cliente. É uma premissa do seguro isso. Então a seguradora falou: eu vou indenizar, mesmo que no questionário esteja errado, mas eu vou te cobrar uma taxa adicional por isso. Entendi. Então o cliente entrou com uma parte que não deveria, se tivesse tudo redondo, mas a seguradora não se negou a pagar um conserto que não era barato. Na época, se eu não me engano, 38 mil reais. Tá? O cliente entrou com, por exemplo, 500 reais como uma penalidade e foi arrumado o carro dele. Entendi. E essa pergunta hoje em dia não existe mais. Não existe mais porque não tem como precisar, né? Nem o cliente sabe quanto ele vai rodar no ano. Ele pode hoje estar trabalhando a 10 quilômetros da casa dele e amanhã arrumar um serviço que é 50 quilômetros da casa dele. Então muda, né? As coisas mudam hoje em dia. Hoje em dia, uma curiosidade, o Estado Civil muda de um dia para o outro, como não mudava tanto antigamente. Sim. Então é uma curiosidade que até isso as seguradoras estão estudando, porque sempre aquele perfil de um cliente casado, o seguro era mais barato que o perfil do cara solteiro. E hoje as seguradoras estão mudando isso, porque o cara que é casado hoje, amanhã não é mais. O cara que tá casado hoje sai estressado de casa, brigou com a esposa, é mais perigoso ainda mais dele bater o carro. Então, a tecnologia vem avançando, as perguntas vão mudando, o perfil vai mudando. E é isso. Só recomendo que vocês façam sempre correto. Não minta para a seguradora. Paga um pouquinho a mais, que eu sei que você quer economizar, mas fala que o carro fica na rua. Fala que você usa para tal coisa, para não ter nenhum problema com a indenização. Até uma outra dúvida que eu tenho: quando você faz o seguro, você coloca lá o endereço da sua casa, onde você mora. Por exemplo, você está na correria do dia a dia, tal, esqueci um negócio em casa. Em vez de parar dentro da garagem, você para na porta. Sobe no seu prédio, vai pegar alguma coisa, seu carro é roubado na porta da sua casa, do endereço onde você cadastrou na seguradora. Perfeito. A seguradora cobre esse furto, esse roubo na porta da sua casa, Sim. ou ela vai se negar porque você deveria ter colocado o carro na garagem, na cabeça da seguradora? Já tive um caso também na minha corretora, exatamente assim, onde a cliente foi no mercado, fez as compras com o marido, e na pólice estava que ela tinha estacionamento em casa, guardava o carro bonitinho, só que ela parou na porta para descarregar o carro. Descarregou, entrou, a gente entra e tira o negócio da sacola, come aquele chocolatinho que pegou no mercado. Provavelmente ela ia sair de novo. Já por ia isso, sair não. de estacionar, novo. fazer tudo, né? Então ela parou ali, mais fácil e tal. Quando saiu, não tava lá. Era um Ford Ka na época, 2015. Aí, é o que eu falei antes, vai do analista. Então o analista vai fazer o papel dele, vai pegar as câmeras, vai ver se realmente todo dia esse carro tá guardado, ou se todo dia ela chega e deixa o carro na rua, né?
vai olhar o tipo de uso desse carro. Nessa ocasião, a seguradora indenizou porque Uhum. foi uma exceção. E você tem o seguro para exceções. Uhum. Você não tem o seguro só porque você tem medo. Não, porque pode acontecer. E foi o caso dela. Realmente foi verificado que ela sempre guardava o carro no estacionamento, só que ela tinha chego do mercado, deixou o carro na rua 10 minutos, voltou, não estava E isso é mais. verificado pelo rastreador no carro ou no sistema da seguradora? Nesse caso, foi câmera do prédio. Ela teve que provar que ela sempre guardava na garagem, foi uma exceção. Exatamente. Mas se ela dá o azar da portaria do prédio não guardar as imagens, ela tava lascada e aí Não, na verdade, ia ter briga. quem na verdade tem que provar alguma coisa é a seguradora. Ah, é a seguradora. A seguradora. Então a seguradora investigou e viu que o carro realmente nunca fica na rua. Entendi. Sempre guardado. Nessa ocasião, o carro estava na rua, inclusive num horário que não era de pernoite. Porque geralmente o que conta é a pernoite do veículo, Uhum. né? De ficar na residência. Dormir na rua, né? É mais perigoso, né? A gente sabe. Certo. Então era, por exemplo, voltou do mercado à tarde, parou o carro na porta, descarregou. Quando voltou não estava mais. Foi uma exceção, foi uma... Como a gente fala? Uma tragédia, não? Um acaso ali. Um acaso, é. Lógico que ela Um não azar. queria, um azar. Uhum. E aí foi E- indenizada e- corretamente. Você falou isso do processo de investigação, Leandro. Isso é um mito? Como é que é? Porque tem muito aqueles casos, né, que às vezes o cara acontece um sinistro, ou até mesmo recuperação de financeira, né, tá segurado, né, e eles... A seguradora começa a caçar o carro. Parece uma coisa até meio de CSI, assim, pra saber se o que o segurado tá falando é Sim. verdade ou não. Isso realmente acontece? Os caras vão investigar, vão puxar a capivara toda ali? Vão, com certeza. Geralmente, quando você. Não, nada é via de regra, né? Cada seguradora tem um padrão, tem uma. Enfim. Geralmente, quando você abre um sinistro de furto ou de roubo, a seguradora pede 7 dias para tentar achar o carro. Antes de começar com o processo de indenização. Então ela tenta achar o carro nesses dias, em contato com a polícia. Você é obrigado a fazer um 90 para registrar que o carro foi roubado ou furtado. Se ela não acha nesse prazo, algumas pedem uns dias a mais, outras a menos. Uhum. Às vezes no terceiro dia já pede a relação de documentos e começa o processo de indenização. Sim. Se ela achar que tem alguma coisa estranha, aí ela pode pedir 5 dias a mais, ela pode fazer uma entrevista com o segurado, perguntar, mas o que você estava fazendo? Uhum. Você foi em algum lugar, deixou o carro na rua? O que aconteceu? E aí, com base nessa entrevista, ela vai saber se ela prossegue com o sinistro ou se ela investiga O mais. corretor, ele pode intermediar essa comunicação entre o segurado e a seguradora? Não, Ou é direto ali? é direto. Ele é avisado que a seguradora, o analista, o perito vai entrar em contato com o segurado dele. Às vezes a seguradora entra em contato com a gente, pede o telefone direto Uhum. do segurado, mas o que é conversado ali é entre eles. Certo. E só para não esquecer, me surgiram duas dúvidas aqui relacionadas com o assunto que a gente estava falando. Uma delas eu tinha falado do rastreador, se eles verificam alguma coisa pelo rastreador, e tem muita gente que segue aqui o canal que gosta de dar aquela acelerada, de ir pro rolezinho de quinta e tudo mais. A seguradora, ela tá de olho na velocidade do carro, com que tem um rastreador instalado lá, e ela pode usar isso contra o cliente, caso tenha um acidente, ou isso não... Pode, inclusive, a gente sabe, né? Num caso de uma colisão acima da velocidade, se o painel travar naquela velocidade acima da via, pode haver uma recusa de seguro. Uhum. Certo, mas caso o painel não trave, aconteceu o acidente e o cliente realmente estava acima, a seguradora, ela consegue pegar essa velocidade pelo sistema de rastreio dela? Muito difícil, nunca vi nenhum caso. Rastreador... O rastreador, na verdade, é mais para tentar achar o carro no caso de um... Não para monitoramento de como o carro está sendo Isso. usado pelo cliente. Tem uma seguradora que tinha um aplicativo que te dava desconto perante ao seu uso do carro. Se você não saía muito de madrugada, após a meia-noite, se você não acelerasse muito, ela te dava desconto em relação ao seu perfil. Dependendo, acho que tem gente que quer ficar em débito com a seguradora, né? Pois é. Talvez... Inclusive, essa dúvida me surgiu pelo relato do que aconteceu com o nosso querido amigo aqui. Você quer comentar sobre o assunto? Cara, foi Eu posso introduzir o assunto? Pode. O nosso amigo Marcos, ele teve o seguro para terceiros, Foi é isso? terceiros recusado, né? Barrado pela seguradora por conta de um aluguel em uma dessas empresas de carro de aluguel Muito aí que ele conhecida. fez. E ele acabou dando aquela Ultrapassada no levou limite o carro da pro via. México, sabe como é que é? E aí eu queria entender essa lógica aí. Você
Pode explicar um pouco pra gente? As seguradoras têm Porque aí eles usaram o rastreador. Sim, o certeza. rastreador da empresa do aluguel de carro e não do certo. seguro, Certo. tá? Porque o carro é da empresa de aluguel de carro. Se ela é segurada em alguma seguradora, sim. nós não sabemos. Entendi. Mas ela tem um rastreador dela. É a empresa que o nome começa com T. Isso, essa Tudo mesmo. Eu E é posso aquele dizer. equipamento caracol que dá mais aquela potência no seu O carro. nosso amigo Carro deu turbina, uma Uma acelerada. T-Cross, né? Era uma T-Cross. Você alugou Foi algumas vezes, né? Algumas vezes, inclusive, foi quando a gente fez os comparativos com o Onix. Sim. Olha que E beleza. aí, hoje você é bloqueado, não consegue alugar carro na... Notificação, você está. Até tinha mandado o print. Como é que é? Perfil perigoso, algo assim. Você vê que a seguradora. Você está suspenso. Então, bem-vindo ao time, porque eu fui suspenso antes de criar a conta. É que já virou puxou toda a capivara, né? A velho? análise não foi Eu aceita. baixei o aplicativo da Tzinho, né? De aluguel de carros ali. Aí eu lembro que eu fiz o cadastro, coloquei minha CNH, mas tava tudo certinho com a CNH, tudo belezinha. Sim. E aí eles falaram, seu cadastro pode demorar alguns dias para ser aceito. E eu lembro, na época eu tava com o Camryzão, o prateado, e toda a quintinha era Postinho de lei, Ladrão. né? postinho México e VDO, né? O painel dele dava 260 por hora ali. Um V6zão de respeito. V6zão de responsa. E aí passaram-se alguns dias, eu entrei no aplicativo, porque eu queria muito alugar um dos carros, inclusive que eu queria fazer vídeo pro canal com o Sim, carro alugado. Sim. E deu lá que foi negado, eu não poderia alugar carro da empresa. E essa empresa é legal que ela tem opções premium, né? Carros que você talvez não Inclusive, tem. Você lembra de um que foi lá para Interlagos e passou direto no S do Senna? Acho que É. era uma Uma M2, uma BMW M2. Era uma M2? M2. Errou M2, a rota, né? M2 Competition. Errou a rota naquele aplicativo de errou a rota. mapa. Caiu Foi para dentro do Interlagos. autônomo de Mas aí eu fico Interlagos. imaginando a cara dos analistas de dados, enfim, de risco, olhando ali todo o mapa de calor, o traçado. Eu falei, caramba, o que é isso aqui? Dando várias voltas que aqui. ela ultrapassou o limite de 50 por hora e passou a 150. E aí agora você me deu um outro insight, Rafa, a gente falando, porque nada mais é do que a tecnologia, né, cada vez mais assertiva para mapear, né, o perfil ali daquele cliente, né, e otimizar o seguro dos dois pontos, né, tanto do lado do Sim. cliente para ele economizar, no sentido de se o cara não teve sinistro, ele tem toda uma inteligência por trás, E né. tem um perfil mais simplificado. Você não tem que ficar perguntando quantos km o cara leva da casa até o trabalho. Exato. Se ele tem garagem no trabalho, se o carro dele é financiado, se é quitado, se o portão da casa é manual, se é automático, se ele mora em casa ou em apartamento. Uhum. Hoje em dia o perfil está muito simplificado. Sim. Tem uma seguradora grande no mercado, a maior, que hoje em dia ela pergunta seu CPF, a placa do carro, CEP de pernoite e te dá a cotação. Entendeu? Se você tem garagem no trabalho, você não tem, ela já tem uma precificação para esse perfil, esse CEP, esse carro. Sim. É isso que ela cobra, vai de você Inclusive, querer fazer ou não. Eu lembrei agora que o Marcos falou desse negócio da tecnologia. Eu não sei se tem ainda, mas eu lembro de um tempo atrás ter recebido alguma notificação no celular de um aplicativo da minha seguradora que eu poderia instalar no meu aparelho. Eles monitorariam a minha forma de direção pelo GPS. E isso poderia trazer descontos no seguro. Isso ainda existe? Existe... Ou foi uma tentativa falha que não foi pra frente? existe em uma seguradora específica, tá? Ela te oferece esse benefício já com 3% na hora da cotação. Assim de que você desconto. falar que você vai colocar o aplicativo para ele te monitorar, você já tem 3% de desconto. Isso. E dependendo do seu comportamento, você pode ter mais desconto. Certo. Aí não pode ser um usuário das vias mexicanas, né? A Inter, Exato. Acapulco, Não pode Guadalajara. Nosso amigo que teve o CPF interligado aí entre seguradora e locadora e hoje não consegue fazer nem seguro e nem alugar um carro. Aí, ó. Maldito momento que eu cliquei em acertar os termos de uso sem ler ele Sempre, completamente. aquele que você desce assim, só É. porque é obrigado e clica lá em Exato. aceitar. LGPD tá aí, ó. Eu não fui ler isso. E a outra dúvida que eu tive, agora é voltando lá na cobertura de seguradoras e tal, eu lembro que teve uma época que era moda aí, cooperativas de seguro, que falava que cobriam carros turbinados, rebaixados, e eu vi muita gente que pagou e na hora que precisou não conseguiu. Você trabalha com esse tipo de seguro ou isso é uma grandíssima cilada? O que você pode dizer para o nosso telespectador aí? Cilada e não considero nem inimigo nosso. Eu sou corretor de seguros formado pela Funenseg,
cadastrado no site da SUSEP, não trabalho com cooperativa. Trabalho só com seguradora que tem o CNPJ cadastrado na SUSEP. Eu, Leandro, não trabalho com cooperativa. E você Por quê? já teve muitas histórias de pessoas que foram para cooperativa e se lascaram? Muitas histórias e já conquistei muitos clientes arrependidos de cooperativa, porque a cooperativa nada mais é do que nós três termos uma ideia de abrir uma cooperativa e contar com a sorte. Funciona meio como uma pirâmide. As pessoas vão colocando dinheiro na nossa empresa, a gente vai guardando, quando um precisa, opa, não, avalia e não e digo paga. uma pirâmide, mas, por exemplo, fechamos 10 contratos de R$ 3.000 cada um. Ganhamos 30 mil, um exemplo. Só que roubou um carro de 10. Indenizamos o cliente e ficamos com 20 mil no caixa, tá? Legal, até aí ela atende perfeitamente. O problema é quando você fecha 10 contratos de 3 mil, faturando 30, e roubam-se 5 carros de 10 mil. É aí que começa o problema, porque você entrou 30 e tem que sair 50. O volume é muito pequeno, né, nessas cooperativas, o volume de clientes, né, eu acho que é muito pequeno, e aí pode acontecer isso de acabar o caixa, eles não indenizarem, e às vezes não é nem por sacanagem, mas é Não. porque acabou. Fora o custo de operação. Custo de operação e, assim, não tem uma responsabilidade pela SUSEP. Nós três decidimos abrir uma cooperativa, se falir, declara a falência, fecha o CNPJ e quem estava esperando receber vai ter que procurar seus direitos na justiça. Já era. Certo. Bom, agora vamos puxar um pouco mais o lado Gearhead, porque o lado corretor de seguros, acredito que já esclareceu muitas dúvidas da galera aí. Acho que é bem legal, queria trazer aqui, levando aquele ponto que a gente falou de tecnologia. Com todos esses teus anos de experiência, Leandro, o que você considera que é o futuro tanto do seu papel, da tua empresa, que você fala, cara, isso aqui vai revolucionar o mercado no sentido tanto para você como corretor, e até mesmo de tendência, alguma coisa que você enxerga, cara, isso aqui, por exemplo, em países super desenvolvidos, eles têm esse tipo de abordagem quando vai ser construído uma seguradora. Sim. O que você considera como principal ali o futuro do seguro, seguradoras em gerais? Bom, tanto pro lado do cliente quanto pro lado do empresarial. Tenho experiência de pessoas que moram fora do Brasil, onde você é obrigado a contratar o seguro para poder comprar o carro. E às vezes o seguro é mais caro do que o carro. Um amigo pessoal meu que mora na Irlanda comprou um carro usado, que a gente sabe que lá é muito mais acessível do que no Brasil, onde o seguro é mais caro do que o carro. Tá? Então, se você não fizer o seguro, você não pode dirigir aquele veículo legalmente, né? A gente sabe que fora das regras você vai dirigir, mas legalmente não. Interessante. No Brasil ainda não é assim, inclusive a frota de veículos, a gente está falando de seguro automóvel, né? Tem muitos seguros, mas seguro automóvel, a frota é muito pequena segurada. É menos da metade dos carros que rodam na rua tem seguro hoje em dia. Eu acho que isso aqui no Brasil não viraria, porque a situação econômica Sim. do Brasil, grande maioria da população aí tá na linha da pobreza, né? Sim. E eu acredito que seria impossível você forçar pro tiozinho ali que cata o apelão no Chevette dele. Primeiro, não vai fazer seguro pro Chevette. E ele não vai pagar também, mesmo que fizesse. Ele não Às vezes nem vai pagar. IPVA, licenciamento não tá pago. Exatamente. Imagina um seguro que é entre aspas, é um mal necessário, mas para muita gente é luxo. E a pessoa às vezes prefere comprar um carro financiado em tantas vezes, mas não conta com o valor do seguro, não conta com o IPVA, futuras manutenções de combustível e acaba Perfil se perdendo. de muitos brasileiros, Muito. infelizmente, porque não existe educação financeira. Eu acho que é uma coisa que deveria ter nas escolas aqui no Brasil, para a pessoa aprender a programar melhor ali a vida dela, né? Sim. Financeiramente falando. Em vez de comprar um carro muito bom, compra um carro ok, faz o seguro e vai subindo aos poucos na vida e automaticamente, como já aconteceu comigo, que comecei lá atrás, que é o nosso próximo assunto, né? Fui subindo. Comecei devagarinho, sempre com seguro. Tive 2 carros furtados. Se eu não tivesse seguro, eu teria dado 3 passos para trás na vida, porque o carro era financiado na época. Então eu ia ter que pagar uma coisa que não era mais minha. Então, pensa bem, em vez de comprar aquele carrão que aparece no outdoor, compra aquele carro que se encaixa no seu perfil, faz um seguro, vai, quita ele bonitinho, aí você troca por dá um passinho, dá outro passinho, daqui a pouco você tá naquele carro que você sonhou.
sem correr risco. E falando em subir na vida, Leandro, o que passa na cabeça de um choraboy que anda arrastando o carro baixo? Porque de um tempo pra cá, você subiu a altura do carro e o nível também. Dos carros. Você já teve aquele carro assim raspando no chão, Leandro? Com certeza, Mas- como todo Mas choraboy. você era aquele choraboy assim, o carro raspa, você... Caralho, Eu gosto tá de incomodar, abaixo, eu gosto de mano. incomodar. Você era aquele que dava raspada assim, você tá abaixo pra Cara, caralho. Abria aquele sorriso de orelha a orelha, dando PT no Eu carro era sem aquele bater. cara que ia pra Itu nos eventos dos carros socados. Tudo no Volkswagen. chão, tudo Mas Volkswagen. ia raspando na estrada? Então, o meu carro na época, Qual era? fruto de muito trabalho, era um Corsa Super 1997. Tá? Certo. Trabalhei muito, ganhava muito pouco, mas instalei uma suspensão a ar. assim. Ah, você Quando botou a eu ar, instalei, mas você andava alto. não andava alta. E meu sonho era ter aquela foto no Instagram na época do meu carro rebaixado, Entalado na lombada? entalado na lombada que eu fiz e tenho vídeo no meu Instagram, entalado na Mas, cara, isso lombada. dava prazer, viu? Dava um prazer Que momentâneo. passa na cabeça Sabe aquele dessa prazer galera? momentâneo? Não faz sentido. É porque assim o carro não andava. Então alguma coisa ele tinha que chamar a atenção. Qualquer pessoa que eu tentasse andar do lado não ia dar certo. Então eu tinha que chamar a atenção na estética. Mas tudo bem, chamar a atenção na estética, beleza. Agora, qual o prazer em raspar no chão e entalar na lombada? É o mesmo- Virar meme na internet, pô. É o mesmo prazer que eu sentia em colocar atrás aquele belo adesivo. Foda-se o próximo dono. Que eu tenho foto também que eu usava. Era no Corsinha? Hashtag no Corsinha. Qual que era a placa do Corsinha? Só pra gente saber como é que tá esse Corsinha. É O próximo complicado, dono aí. né? Mas o início da placa era CIO. Não, pode falar a placa. aí. CIO 7044. CIO 7044. Cor cinza, duas portas. Tá rodando super, ainda? tá Será que é cinza rodando. ainda? Quem comprou, Já não, tá brincadeira, com cuidei uns 2 muito. centímetros a menos com assoalho ali, né? Não, antes de vender, eu tirei a suspensão a ar, porque eu precisava de dinheiro, não era nem porque eu queria vender assim. Vendi ela por fora, inclusive, meu amigo Ruf vai lembrar desse dia, que faz muito tempo já. A gente foi na casa de um rapaz que conheceu na internet, desmontou a suspensão e montou a original. O carro saiu de lá quadrado, sem alinhamento, feito na garagem da casa do rapaz. Na hora que eu voltei a suspensão original, eu virava o volante umas 3 vezes para ele começar a virar. Totalmente fora de alinhamento de tudo. E isso foi na Zona Leste de São Paulo. Saímos de lá, era num sábado. Fomos alinhar o carro e aí eu segui Mas a vida. a hora que alinhou o carro com a suspensão original, você parou e pensou assim, falou, nossa, que delícia, ou você falou, nossa, tá uma merda agora? Eu falei, tá uma merda. Mentira. Eu Não é possível. Eu falei, na hora que eu olhei aquele carro alto nas rodas 15, eu falei, puta merda, agora eu vou ter que vender mesmo. Aí foi a hora que eu decidi anunciar, porque não bastasse isso, não foi meu primeiro carro. Meu primeiro carro foi um Hyundai Atos. Hyundai Atos é exótico. Isso é Então, exótico. você isso, toca aqui isso. que nós começamos muito bem. Você de Muito Hyundai bem. Atos, eu de Chrysler Stratos. Nossa, aquele Duas carro. lasanhas. Tenho história pra contar desse Mas carro. você mexeu nele também? Ou no primeiro Na- carro você não teve coragem de mexer? Não, na época eu coloquei um filtro esportivo e me achava Fluido esportivo. o Brian. Era intake ou só de papel mesmo? Não, não era o intake, mas era uma adaptação, porque quem acha um intake para um Hyundai Atos Cônico, 2000? filtro cônico. Um filtro cônico encaixado na tubulação Direto. de ar, vermelhaço, que eu abri o capô e olhava e ficava abismado, achando que eu ia andar para e Era 1.8 aquele carro? 1.0, 1.0? 12 válvulas, se eu não me engano, com 3 cilindros? Não lembro, não, agora Acho que não vai ser lembro. quatro, Acho que ano do 4 carro, cilindros, acho que 4 é 1.0. 8 ou 16 válvulas. Não lembro, tem que confirmar. Ou era- Não, eu acho que era 12 válvulas esse carro. Enfim, com seus incríveis, acho que 46 cavalos Nossa. de potência na gasolina. É, Não bebia nada, realmente. 46 cavalos. Se eu não me engano, era isso. Muito fraco. O carro mais fraco que eu já tive na vida. Porém, foi o carro que eu, assim, peguei Tem um escondido carinho. da minha mãe. Aham. Falava que ia dormir, pegava a chave escondida. Mas o carro era da família, então. Então, na verdade, na época, meu pai faleceu. A gente nunca teve dinheiro.
E aí minha mãe comprou esse carro com um restinho que meu pai tinha de dinheiro lá, acho que na época pagou 4 mil reais. Eu tava Caramba. prestes a fazer 18 anos e eu queria aprender a dirigir, era o que dava pra comprar. E eu lembro que eu chegava da escola, à tarde pegava a chave do carro e ia lá só pra ficar nele. E eu ligava, colocava a primeira, andava só, tirava só um pouquinho o pé da embreagem, porque ele ficava no estacionamento, eu não tinha vaga em Aham. casa. E andava um pouquinho pra frente já com medo, olhava pro lado assim, aí eu colocava em ponto morto, engatava a ré, voltava um pouquinho pra trás, e aquilo fazia meu dia muito feliz, muito, muito feliz. E foi o carro que assim, que eu quase não tirei a carta por causa desse carro, porque uma vez eu saí escondido com ele e o meu amigo que mora na Irlanda, que é o Tato, que foi meu melhor amigo sempre. Ele tinha acabado de tirar a carta e ganhou um Classic Zero do pai na época, em 2012. Na época, pra gente, era um puta carro, né? 0 km e tal. E aí eu fui com o Atos pra um churrasco que tava tendo, antigamente tinha muito isso, né? E aí, beleza, chegando lá, ele falou, meu, vamos lá, eu te levo e você guarda o carro e vem comigo, que eu tô com carro, tô com carro zero. E nisso vieram outras pessoas que já estavam naquele rolê meio alteradas e tal. E eu guardava o carro no estacionamento, pago, privada. Aí tô eu, com o Atos aqui, e meu amigo atrás com o Classic, com mais 5 pessoas dentro, né? 5 amigos nossos. Esses rolês costumam dar merda. Eu já vi amigo meu dar ré em cima da moto do amigo com o amigo em cima. Exatamente. Beleza. Falei, Que bom, isso, hein? pra minha segurança, vou guardar o carro, vou com eles de carona e volta, né? Tá bom. Cheguei no estacionamento, entrei com o carro, embiquei, eles embicaram atrás e a vaga era lá no final. Tá bom, tô aprendendo a dirigir, ainda não tenho a manha, né? Tô estacionando devagar. Do nada eu ouço, plau! Vixe. E era tipo 2 da manhã. Uma barulheira. Quando eu olho, meus amigos que estavam no outro carro falaram: é hoje que a gente vai estragar a vida do Leandro que quer tirar a carta. Nossa. Pegaram a placa do carro que eu fazia aula na autoescola, que era do lado, e jogaram em cima do telhado. Nossa. Quem fez isso vai lembrar. E quem tava lá vai lembrar. Meu Deus. Quando eu olhei aquilo, eu já me desesperei, porque era um carro que no outro dia tinha que dar 20 aulas para 20 alunos. Nossa. Não era só eu. Tinha todo um financeiro ali, aulas marcadas, A logística ali pessoas por que tinham que trás. sair de casa mais cedo para fazer aquela aula e sem placa o carro não podia rodar. Ainda mais carro de autoescola, Uhum. placa vermelha na época, se eu não me engano. E a gente fez aquilo, achou que tava abalando. E aí, na hora eu não sabia o que fazer, estacionei o grande Hyundai Atos e entrei no Classic e fomos embora. Fomos pra festa, isso já era de manhã, curtimos e tal. Voltei pra casa, fui dormir. Não falei nada pra ninguém, nada. Na época arrancaram também o limpador de para-brisa, jogaram assim, Meu nossa, causaram com o carro. 5:30 da manhã, o dono da autoescola foi pegar o carro para começar as aulas e viu. E aí ligaram para minha mãe, que era responsável na época pelo carro, porque eu não tinha 18 anos. E aí minha mãe me acordou. Ela falou: você saiu com o carro ontem? Não, não saí, mãe. Tem certeza? Tenho. Então, o pessoal tá chamando a gente pra ir no estacionamento lá. Tá bom, vamos. Já acordei assim, né? Em choque. Todo mundo dormindo em casa, feliz. Fomos lá, o cara falou: ó, vou ter que cancelar a sua CNH aqui na minha autoescola, porque ontem vocês fizeram isso, isso e isso. Resumindo, pedi muito perdão pra ele junto com esse meu amigo. Tivemos que pagar todas as aulas agendadas do dia. Nossa. Segunda via de placa. Na época era uma fortuna porque a gente não tinha dinheiro. E ele ameaçou fazer um boletim de ocorrência. E com muito pedido de desculpa, ele falou: não, tá bom, paga as aulas, paga a placa, paga o que vocês danificaram e eu vou continuar com o seu processo CNH. E aí, depois desse dia, minha mãe tirou a chave de mim e vendeu o Hyundai Atos. Que beleza. Caramba. Que beleza. E, Leandro, conta pra gente como que foi essa transição do Chora Boy pro rachador. Que hoje eu sei que você gosta de velocidade, você tem até um carro forte, um ponto T-Jet aí com... Quantos cavalos de roda? Veio com 225 cavalos de roda no dinamômetro e, se eu não me engano, 37 kg de torque.
Stage 3. Stage 3, certo. E como que foi essa transição? Porque você andava raspando Raspando. e hoje você tem um carro com um perfil completamente diferente. Você tem um carro mais com uma pegada mais esportiva e tudo mais. Foi maturidade? Foi algum dia você andou em um carro forte e sentiu? Ou você ainda tem vontade de andar arrastando? Se você soubesse que não fode todo o carro, você faria no Tijet Não hoje? tenho mais, inclusive quando eu peguei o Tijet estava baixo, com molas HIR, e eu tirei, porque qualquer lombada raspava. Quando eu fui andar Mas no era um carro, prazer, não era? Dar uma raspada na lombada. mas os gostos mudam, né? Hoje a gente gosta hoje a gente pode comprar um Milka, não vai comer um soufflé, então é mais ou menos isso aí. Então fui mudando, fui crescendo, fui trabalhando, troquei o Atos pelo Corsa. Na Certo. época Esse já teve foi história. um avanço. Aí fui subindo. E tive a experiência de comprar um Golf TSI, aonde eu me apaixonei pelos carros turbo, Uhum. tá? O torque, a pressãozinha da turbina empurrando e Um tal. carro muito gostoso que não era tão forte na época comparado Foi hoje. 1.0 Eu TSI? tive um Golf 2017, pouca gente sabe que tem. 1.0 TSI E era forte? mecânico. Divertia? Configuração rara. Configuração Divertia? rara. O meu tinha volante com comando, teto solar, roda 17, que não costuma vir nesses Golfs, que eram na época para baratear o Golf. Uhum. Então ele Eu vinha. lembro dessa história. Eles substituíram o 1.6, se eu não me engano, por 1.6 esse daí, MSI. né? MSI teve alguns também, com Tiptronic e 100, Uhum. câmbio Certo. manual. E veio 1.0 TSI, que na época um pouco mais forte que o Up. Era o motor do Polo, não era? 128 cavalos. Isso, esse E mesmo. ele dava conta de dar uma esportividadezinha? Com certeza, para quem veio de um 208, E você também foi Peugeoteiro. também Participava fui do clube do Peugeot? Peugeoteira. É. Participava, inclusive dei um cacete no meu amigo Né? Marcos, que hoje dá um cacete em mim com o carro dele, mas na época tínhamos 2 Peugeotzinhos. E todos nós já passamos pelo clube do Peugeot. É, Eu tive o 206 1.6 turbinho. E só complementando essa transição do Chora Boy pro cara que gosta de uma tocada mais esportiva, e hoje você valoriza um pouco mais de conforto e Sim. tudo mais. Hoje você olha pro seu passado. Você julga ou você admira o que você fazia? Quando você vê um Chora Boy entalando a lombada na sua frente hoje, e aí? eu vou ser sincero, eu julgo. Você julga? Só que na época eu achava que eu tava abalando e eu acho que é o sentimento que o cara tem hoje. Eu voltando de Campinas esse final de semana a 90 por hora sem acelerar meu Tijet, que eu não queria gastar, fazer 3, 4 no álcool que ele faz se pisar. Me vem um Polo com 4, mulher, um Polo 2005, talvez aquele Classic 1.6, que é o típico carro do Chora Boy, porque é O adesivo Chora Boy, hashtag no mola. no molas. molas, foda-se o próximo dono. É fixa. É fixa, área é só não sei aonde, enfim. Tô eu lá noventinha, 4 moleques dentro do carro, provavelmente no máximo 20 anos cada um, encostou atrás do Tijet. E era na rodovia do Açúcar, não sei se vocês conhecem, é uma mão pra ir, uma pra voltar. E encostou atrás e começou a me apertar. Eu 90 Qual por carro hora, que era? era um Polo 2005 sedã, talvez 1.6, Sei. tá? Naquele com o farolzinho Raspando no chão. raspando, assim, você mal via a frente do carro encostado atrás do ponto. E ele foi tentar te empurrar. Foi. E eu, no piloto automático ligado, 90 por hora, ar-condicionado, ouvindo o Bluetoothzinho, lindo. E ele veio, e aí começou a dar farol. Bom, fui obrigado a jogar uma terceira e abrir uma carreta bitrem dele. Não tive mais nem contato com o cara, não sei se ele tá lá na estrada ainda, se não tá. Você basicamente deu um cacete no seu passado. Boa, tipo isso. Só que na época eu tinha um carro inferior ao dele, mas com o mesmo estilo de carro socado no chão, que hoje não é mais orgulho pra mim. Mas acho que é amadurecimento. O cara olha para aquilo e fala: putz, na época talvez era legal, hoje não. Eu quero conforto, eu quero um carro legal. Hoje você tem clientes, então você vai visitar um cliente, pô, não combina você. Imagina o Leandro, seu corretor chegando Seu de... corretor tem o seguro hoje na minha corretora de Ferrari, tem uma 458 Itália. É Top. difícil, é um cliente bom. Imagina você chegando com o carro raspando. Não tô julgando vocês, que talvez tenham, esteja olhando, mas imagina eu chegando lá com um puntão
na ar, socado no chão, chegando, fazendo aquela Com adesivo, barulheira. foda-se pro assunto. O cara vai olhar, vai falar, esse cara vai fazer meu Aí não seguro? dá, né? Não Não, vai não, rolar. realmente. Acho que você vai amadurecendo, ficando mais velho, vão mudando os gostos para melhor. Certo. E, Leandrão, a gente já tá chegando no nosso limite de tempo aqui do podcast. Pra gente finalizar, eu quero saber qual que foi a história assim mais bizarra de sinistro que você já teve que se virar pra resolver e ajudar o cliente. Puta. Teve alguma assim bizarríssima, alguma merda que o cliente fez que você falou, cara, Não tem como como que te eu vou ajudar. te ajudar? Alguma coisa assim fora da caixa? Olha, não trabalho só com seguro automóvel, sou formado em todos os ramos Certo. e já tive um caso assustador e curioso com seguro de vida, onde fechei um seguro de vida pro pai de uma segurada minha já de anos, que fazia seguro do automóvel e da empresa dela comigo. E a gente fechou o seguro 3 dias depois, o pai dela faleceu. Caramba. Caiu no banho, é o que foi relatado para mim, para a seguradora na época, e veio a falecer. E depois de muita investigação, se eu não me engano, uns 3 meses, uns 90, 100 dias, a seguradora indenizou ela como beneficiária pelo pai que faleceu. Caramba. Caramba, que É, Foi bizarro, hein? eu nunca tinha tido um sinistro de vida, porque não é meu. O nicho, o foco ali. Não é meu foco preferido. Eu gosto de trabalhar com carro, eu sou apaixonado por carro, eu gosto de seguro de carro. Certo. Mas puxando pro seguro de carro, De carro. teve algum cara assim que, sei lá, bebeu pra caralho, fez uma Teve. merda federal, bateu em 5 carros, te ligou, falou, Teve. Leandrão, me salva. Teve. Como é que foi? Tive um caso também triste, onde um segurado meu comprou um caminhão que era CNH C e ele tinha B, atropelou um motoqueiro que veio a falecer num acidente. E aí, na hora da indenização, foi constatado que a CNH dele não era compatível com o tamanho do caminhão que ele estava dirigindo, porque até certo peso você pode dirigir com a CNHB. Sim. Por exemplo, vai uma Kombi, uma Besta, se eu não estiver enganado. E um caminhão mais parrudo já não entra, né? Entra como C, D, Uhum. E, enfim. E aí teve o sinistro negado, PT no caminhão, pra você ter ideia do tamanho da paulada. A Caramba. moto foi pro saco, o cara foi pro saco. Não teve... foi meu primeiro sinistro negado e um dos pouquíssimos que eu tenho na corretora. Por falta de... Não sei se foi responsabilidade ou às vezes ele nem se ligou que o carro Uhum. não comportava a CNH dele e tive esse sinistro negado. Esse foi um caso grave. Agora, bizarro. Algum tão idiota que chega a ser engraçado? Cara, Tipo assim, o cara, sei lá, tem o seguro de um Fiat Mobi e dá na traseira de uma Lamborghini, sei lá. Tem um seguro para terceiros que cobre 50 mil e dá um prejuízo de 80, 90 num outro carro. isso já aconteceu, por isso que hoje, em 2023, eu recomendo, aumente o seu valor de terceiros. Seguro para terceiros geralmente não tem franquia, cobertura de terceiros não tem franquia. 50 mil hoje é pouco, porque quanto custa um Kwid Zero hoje? É mais de verdade. 50, É, bem Mobi. mais. Acho que tá 70, 80 nas Sim. versões mais tops. Uhum. Então, aumenta um pouquinho aí. Cenzinho ali, né? Cenzinho é o ideal. Última dúvida pra gente encerrar. Você tem um seguro que cobre 100 conto, aí tu vai dar PT num carro de 120. A seguradora cobre esse 100 ou ela simplesmente fala, foda-se, Cobre esse 100, ela cobre sempre o valor contratado. certo? E o resto é sua Aí responsabilidade. você se vira com o dono do carro pra... Isso. Como, por exemplo, você contrata uma cláusula de vidro, onde eu cotei hoje um caso desse e a seguradora já deixa especificado na proposta. Meu LMI, limite máximo de indenização, é de R$ 5.000. Uhum. Se o seu vidro for mais caro que isso, É do seu bolso. o resto da responsabilidade é sua. O meu limite de indenização máximo é R$ 5.000. Então você comprou aquele carro com teto sensacional, custa R$ 8.000, por acaso quebrar, ela indeniza 5, você entra com o resto. Quebrar o Skyline do estilo, lascou. Mano, ele já quebra automaticamente, né? Quem é dono do estilo e nunca teve problema com esse teto. Maravilha. Bom, Leandrão, queria te agradecer por ter vindo aqui. Tenho certeza que você Valeu. esclareceu muitas dúvidas da galera, ajudou a tirar muitos sorrisos dos nossos seguidores aí, espectadores.
E valeu mesmo. Foi um Falou. papo muito gostoso. Muito Prazer mesmo. tê-lo aqui com a gente. Divertido. Trabalhe com o que você ama, que sua vida vai fluir. Você Com começou a certeza. trabalhar com seguro automotivo pelo seu amor por carros? Não, eu comecei. Você vê, nada é por acaso na vida, né? Meu pai faleceu, que me ensinou a gostar de carro. Gosto por causa dele. Entrei na faculdade. Por causa da faculdade, através de uma empresa de Que curso que era? marketing. Marketing. Fazia marketing. Com o dinheiro da aposentadoria do falecimento dele, porque minha mãe não tinha condições de pagar. Uhum. E através de uma empresa de estágio, entrei numa corretora de seguros como estagiário. E aí pegou o gosto pela Fazendo coisa. cotação, fazendo o básico, assim, aprendendo e tal. E aí comecei a gostar, sempre gostei muito de carro, gosto muito de vender. Eu amo vender, tanto é que vocês falaram que eu já tive muitos carros, né? Ano passado eu tive 12 carros em 12 meses. Isso é. Isso daí eu vou deixar o Instagram dele aqui. Vocês vão lá e perguntam pra ele. Eu adoro vender o que for. E aí uni essas duas paixões, vendas e carros, e comecei, por acaso, a trabalhar com seguro. E aí vi que aquilo tinha futuro, fui juntando uma grana, me formei como corretor de seguros em todos os ramos e abri a minha corretora. E aí eu tô até hoje. Aí. Quantos anos que existe a corretora? A corretora existe há 4 anos, mas eu entrei no ramo de seguro em 2013. Mais de 10 anos, onde eu comecei como estagiário, fui efetivado. E aí, depois de um tempo, eu vi que compensava abrir a minha corretora, porque eu comecei a adquirir alguns clientes. Então, hoje eu tenho uma carteira com mais de 300 clientes. Comecei do zero. E, porra, muito orgulho, porque a O tendência carro agora mais exótico que você tem hoje na sua carteira é a Ferrari. mais exótico e mais valioso. Se eu não me engano, em torno de 2 a 3 milhões de FIP, uma 458 Itália, muito bonita, de um cliente especial. Ou seja, se esse cara te manda mensagem sábado, 2 da manhã, você fala. Eu atendo na hora. É um cliente que me trouxe outros clientes muito bons, com M6 Gran Coupé, com Porsches, enfim, carros muito bons que me dão um certo status e reconhecimento nas seguradoras. Então, só tenho a agradecer a todo mundo que confia no meu É trabalho. aquele negócio, quando você faz o que você ama e se dedica a isso, você só tem Sucesso é a inevitável. crescer. Então, Isso. é isso aí, vamos encerrando o podcast por aqui. Leandrão, mais uma pessoal. vez, muito obrigado. Provavelmente vocês. você terá novos clientes aí, porque não tem como não curtir o carisma desse cara. Olha esse sorriso espontâneo. Espontâneo. Esse cara é gente boa demais. Ou Obrigado, encontrar obrigado. Um comprador pro Tigete. Ou em comprador por Tigete. Dependendo do valor do Pix. Precisar de um seguro, os contatos do Leandrão vão estar aqui na descrição do vídeo, o Instagram dele também. Marcão, obrigado mais uma vez pelo Muito papo. obrigado. Tamo junto. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Manda para os seus amigos também e coloca aí nos comentários sugestões de convidados para os nossos próximos episódios. Valeu e até a Boa. próxima.